Previsões de Jesus Cristo que se tornaram reais. Além de ser o Filho de Deus, Jesus Cristo também foi profeta. E não só a sua própria vida foi uma profecia cumprida, mas, de acordo com a Bíblia, Jesus também previu numerosos acontecimentos. Estes vão desde episódios da sua própria trajetória, incluindo a sua morte e ressurreição até o futuro de Israel e do seu povo. A maioria das evidências do cumprimento das profecias de Jesus pode ser encontrada na Bíblia, mas também há algumas que se poderia argumentar que entraram nos livros de história. Curioso! Neste vídeo, trazemos para você todas as vezes em que as previsões de Jesus se tornaram realidade. Jesus previu que suas palavras durariam para sempre. Jesus previu que suas palavras seriam eternas. Mateus 24:35 diz: Jesus fez a surpreendente previsão de que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. Jesus previu que a história de Maria de Betânia seria contada. Os discípulos de Jesus repreenderam Maria de Betânia por desperdiçar demasiado óleo, depois de o ter derramado no corpo de Jesus. Isso foi feito em antecipação à sua morte. A profecia de Jesus pode ser encontrada em Mateus 26:10-13. Ele lhes disse: Por que incomoda a mulher? Pois ela fez um bom trabalho para mim. Pois você tem os pobres sempre com você, mas a mim você nem sempre. Pois ao derramar este óleo perfumado sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, o que esta mulher fez também será contado como memorial para ela. Jesus previu que seria traído por um de seus discípulos. A previsão de que um dos próprios discípulos de Jesus o trairia é mencionada em Mateus 26:21 e 22, e enquanto comiam ele disse: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe cada um: Sou eu, Senhor. Segundo a Bíblia, a profecia foi realmente cumprida por Judas Iscariotes. O versículo diz: Enquanto ele ainda falava, surgiu uma multidão, e um homem chamado Judas, um dos 12, os liderava. Ele se aproximou de Jesus para beijá-lo, mas Jesus lhe perguntou: Judas, você está traindo o Filho do Homem com um beijo? Jesus previu que todos os seus discípulos o abandonariam quando ele fosse traído. Mateus 26:31 e 32 detalha a previsão de Jesus de que seus discípulos o abandonariam. Diz: Então Jesus lhes disse: Esta mesma noite todos vocês se afastarão por minha causa, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Na verdade, todos os discípulos abandonaram Jesus quando ele foi preso. A profecia cumprida é detalhada em Mateus 26:56. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus previu que Pedro o negaria 3 vezes. Jesus previu com precisão que seu discípulo Pedro negaria conhecê-lo 3 vezes. Pedro respondeu: Mesmo que todos desapareçam por sua causa, eu nunca o farei. Em verdade vos digo, respondeu Jesus, esta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negarás. Mateus 26:33 e 34. A profecia foi realmente cumprida, cujos detalhes podem ser encontrados em Mateus 26:74 e 75. Então ele começou a invocar maldições sobre si mesmo e jurou-lhes: Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus havia dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele saiu e chorou amargamente. Jesus previu que os governantes religiosos lhe causariam sofrimento. Os governantes religiosos fizeram Jesus sofrer fisicamente. A previsão é mencionada em Mateus 16:21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, e sofrer muitas coisas dos anciãos, e dos principais sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ser ressuscitado no 3º dia. Quando Jesus foi preso, os líderes religiosos facilitaram o uso da violência contra ele. Os homens que guardavam Jesus começaram a zombar dele e a espancá-lo. Eles o vendaram e exigiram: Profetize. Quem bateu em você? E eles lhe disseram muitas outras coisas insultuosas. Lucas 22:63 ao 65. Jesus previu que morreria em Jerusalém. Mateus 16:21 também menciona que Jesus anteviu que o local de sua morte seria Jerusalém. Na verdade, o versículo menciona que Jesus previu que seria morto. Conforme profetizado, Jesus morreu na cidade de Jerusalém.
E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam, quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Marcos 15, 40 e 41. Jesus previu que morreria por crucificação. A previsão chocantemente precisa foi a seguinte: vocês sabem que depois de 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mateus 26, 2. Nem é preciso dizer que essa previsão se tornou realidade. E era a hora terceira, e o crucificaram. Marcos 15, 25. Jesus previu que morreria durante a Páscoa. Jesus previu que seria crucificado durante a celebração da Páscoa. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: sabeis que depois de 2 dias é a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Mateus 26, 1 e 2. A confirmação de que a profecia de Jesus se cumpriu pode ser encontrada em João 19, 14 ao 16. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão César. Então, consequentemente, o entregou para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus, e o levaram. Jesus previu que ressuscitaria dos mortos 3 dias após sua morte. Jesus não apenas antecipou sua morte, mas também previu sua ressurreição, exatamente 3 dias depois. Os judeus pediram a Jesus um sinal de sua autoridade, e Jesus disse: eu posso derrubar o templo de Deus, e reedificá-lo em 3 dias. João 2, 18 e 19. A profecia cumprida é detalhada em João 2, 22. Depois que ele ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se do que ele havia dito. Então acreditaram na Escritura e nas palavras que Jesus havia falado. Segundo a Bíblia, as pessoas realmente se lembraram da profecia de Jesus após sua morte. Mateus 27, 62 e 63 diz: ora, no dia seguinte que se seguiu ao dia da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus reuniram-se a Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador disse, enquanto ainda estava vivo: depois de 3 dias ressuscitarei. Outra confirmação do cumprimento da profecia é encontrada em Mateus 28, 6. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como havia dito. Venha ver o lugar onde o Senhor jazia. Jesus previu a vinda do Espírito Santo. Jesus previu que o Espírito Santo desceria à terra. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. João 14, 26. A profecia de Jesus foi realmente cumprida no dia de Pentecostes. Quando chegou a plenitude do dia de Pentecostes, estavam todos unânimes no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 1 ao 4. Jesus previu a destruição de Jerusalém. Jesus previu a destruição da cidade de Jerusalém 40 anos antes de realmente acontecer. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19, 43 e 44. Jesus previu que o templo de Jerusalém seria destruído. Jesus previu que o templo seria destruído. Então Jesus saiu do templo, e seus discípulos subiram para mostrar-lhe as construções do templo. E Jesus lhes disse: vocês não veem todas essas coisas? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24, 1 e 2. Jesus previu que esses eventos ocorreriam durante sua geração. Mateus 24, 34 menciona isso: em verdade vos digo que esta geração de modo algum passará até que todas estas coisas aconteçam. Jerusalém caiu em 70 depois de Cristo, depois que os romanos tomaram a cidade. Jesus disse que isso aconteceu porque eles não aceitaram Jesus como Messias. Jesus disse: e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19, 44.
Jesus previu que o povo judeu seria disperso e mantido em cativeiro. Lucas 21:24 diz: "E cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações." Jesus previu que o povo judeu seria perseguido. Outra previsão chocantemente precisa de Jesus foi que o povo judeu seria perseguido. A história nos conta como isso foi cumprido. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse: "Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer a montanhas: caí sobre nós, e as colinas, cubra-nos." Lucas 23:28-30. Chegamos ao fim deste episódio repleto de surpresas e revelações fascinantes. Espero que tenham aproveitado tanto quanto eu. Se você ainda não é inscrito, agora é a hora de se juntar à nossa comunidade de curiosos. Deixe seu comentário compartilhando o que mais te surpreendeu neste vídeo. E lembre-se, a curiosidade não tem limites. Fontes: Blue Letter Bible, Bible Gateway.